Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre a convocação do Ancelotti aí para a seleção brasileira, a última convocação antes de fato aí da pausa para a Copa do Mundo, que também vai incluir outros dois jogos prévios, né? A preparação na Granja Comari inclui um jogo no Maracanã e depois vai ter um jogo já nos Estados Unidos pré-Copa. Só que tirando isso, nós vamos ter dois jogos agora na parada de março contra a França e contra a Croácia. Dois adversários muito difíceis e que vão ser testes muito bons para o Brasil, porque a tendência de amistosos, na verdade, é a gente jogar muito contra times de menor qualidade, né? Às vezes times intermediários e tudo mais. Então, normalmente, nas melhores seleções que o Brasil acaba jogando contra, é tipo um Senegal, como rolou, ou um Japão, uma Coreia do Sul, que também aconteceu recentemente. Só que essas são seleções intermediárias, né? Você conseguir jogar contra uma França, que é uma das cotadas, uma das fortes candidatas a ganhar esta Copa do Mundo, e a Croácia, que é um time que nas últimas Copas vem sempre muito forte, é muito bom. Porque a gente vai ter um balizamento melhor de como que o Brasil de fato tá. Lembra daqueles jogos lá contra Espanha e Inglaterra? É mais ou menos nesse nível. Acho muito positivo, um teste muito legal. E para isso o Ancelotti fez a sua convocação, que tiveram algumas surpresas e alguns nomes já batidos. Vamos então colocar aqui na tela para acompanhar melhor a convocação do Ancelotti. Bom, a convocação está na tela, os confrontos aí que vão ser dia 26 de março e dia 31 de março, então daqui a 10 dias, né? O Campeonato Brasileiro para, se eu não me engano, depois da próxima rodada, e a gente já vai ter aí esses jogos interessantes da seleção. Bom, goleiros. Alisson, Bento e Ederson, eu vou categoria por categoria, né? Aqui não tem mistério nenhum. Os caras que vão estar na Copa são o Alisson e o Ederson. O Alisson titular, o Ederson reserva imediato. E aí o terceiro goleiro fica um pouco aquela incógnita, né? Ah, quem que vai ser e tudo mais, mas pô, importa muito pouco quem que vai ser o terceiro goleiro da seleção na Copa do Mundo. Na minha opinião, no fim das contas, ou vai ser o Bento ou vai ser o Hugo Souza. São os nomes que mais me transmitem uma segurança para ser um terceiro goleiro. No fundo, não faz muita diferença. Vamos ver o que o Ancelotti vai querer na próxima, mas eu gosto, não tem problema. Aí quando a gente vai falar de laterais e zagueiros, aqui eu vou falar todos eles juntos, porque muitas vezes um lateral e um zagueiro jogam mais ou menos ali na mesma posição, né? A gente tem Wesley, Alexandro, Danilo e Douglas Santos como laterais, entre aspas, e aí você tem Marquinhos, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Bremer e Ibanhas como zagueiros. É importante falar algumas coisas já aqui, né? Tem vários nomes que estão fora dessa convocação por motivos alheios a ele querer ou não e tal, lesão e tudo mais. Então, para lateral, a gente tem o Alexandre e o Douglas Santos, que para mim são os laterais esquerdos do Brasil. Isso não deve mudar, a não ser que alguém se lesione, é claro. E a lateral direita fica ali com Wesley e Danilo, mas o Danilo não joga de lateral direito já tem mais de ano no Flamengo. E eu não acho que ele tem capacidade de performar como um lateral direito em nível de seleção brasileira mais na carreira dele. Ele já é muito experiente, já não tem mais o mesmo pique. E o lateral direito precisa atacar também. O Danilo não faz isso. Ele tá indo para jogar, na verdade, na minha opinião, como uma opção de zagueiro quando for necessário, ou um lateral direito defensivo, que vai acabar jogando como se fosse um zagueiro para deixar algum ponta direito não precisar voltar para marcar, poder ficar lá na frente pressionando o adversário. Ele vai ser mais uma opção para momentos específicos que podem vir a surgir na Copa. Já o Wesley, ele é um outro, não é problema, mas é uma outra situação aí na lateral. Porque o Brasil não tá com um lateral direito de ofício que claramente é titular. O Wesley é o melhor e seria o titular. Só que ele não joga mais como lateral direito na Roma, né? Na Roma hoje ele tá jogando mais como um ala, como um ponta direita do que qualquer outra coisa. E até às vezes na esquerda, tá? O Wesley às vezes joga de ponta esquerda. Então assim, ele não vem jogando, ele não vem treinando, ele não está com cacoete de lateral direito. Pode ser que ele acabe pecando um pouco mais na fase defensiva, que sempre foi um ponto fraco dele, inclusive no Flamengo, quando ele jogava de lateral direito. Então, assim, é um pouco complicado. Quem que será esse lateral? Vai ser o Wesley? Pode ser. Vai ser o Danilo? Acredito que não. E um outro nome que apareceria aqui provavelmente seria o do Éder Militão, que é zagueiro, né? Ele é zagueiro, está lesionado e por isso não foi convocado, mas ele certamente será convocado para a Copa do Mundo. Nessa posição dúbia de zagueiro ou lateral direito? Não sei. Acho que ele vai acabar jogando de lateral direito por necessidade. Nós temos bons zagueiros e não temos tão bons laterais direito para fazer a função. Então ele vai acabar jogando como um lateral porque ele é bom nisso também. Ele é tão bom quanto o zagueiro? Acho que não, mas tem um alto nível. No fundo, para a Copa, eu acho que o Militão vai ser convocado para a lateral direita.
E aí, como zagueiros, na minha opinião, ao que dá a entender do Ancelotti, a zaga titular dele vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães. Eu acho que são os melhores, os mais experientes, né? O Marquinhos pode ter um pouco de dúvida sobre a performance dele, mas ele tem várias Copas já no currículo, é muitas vezes capitão da seleção brasileira, é uma peça importante, ele não vai sair. E o Gabriel Magalhães é, de fato, na minha opinião, o melhor zagueiro do Brasil hoje, tecnicamente falando, né? Então essa seria a dupla titular. E aí você tem ali outras muitas opções, né? Ele convocou dessa vez o Léo Pereira, pela primeira vez convocado, como também convocou Bremer e Ibanhas. O Ibanhas, se eu não me engano, está jogando na Arábia Saudita, né? Então é mais difícil de avaliar como que ele de fato vai estar num confronto mais difícil, mas de qualquer forma, são todas opções. E é difícil dizer aqui quem que é melhor que quem, né? Você ainda poderia ter o Beraldo, você ainda poderia ter um Fabrício Bruno, né? Você ainda tem outros nomes que podem aparecer, mas aí você vai avaliar, pô, ele é melhor do que o Ibanhas, ele é melhor do que o Léo Pereira, ele é melhor do que o Breno. É meio pau a pau ali, eles são bons zagueiros. Verdade é essa. E eu acho que ele também tá querendo ver. Ver como é que tá o Léo Pereira, ver como é que tá o Ibanhas, para poder fazer uma lista ali. O Bremer é capaz de ir pra Copa mesmo, como um zagueiro reserva. Claramente reserva. Mas os outros, incógnita. Né? Então é também um pouco de teste do Ancelotti, mas nenhum problema aqui, tá? Também super razoável. Acho que até aqui, de todos os convocados de goleiro, lateral e zagueiro, todos têm capacidade para estar na Copa. E eu não ficaria assim, meu Deus do céu, estamos perdidos. Então, ok. E aí a gente entra na fase mais ofensiva, né? Inclui, obviamente, volantes ali na categoria dos meias. Então nós temos como meias Casemiro, Fabinho, Andrei Santos, Danilo, do Botafogo e o Gabriel Sara. E aí, como atacantes, o Vini Júnior, o Rafinho, o Gabriel Martinelli, o Matheus Cunha, o Luiz Henrique, o Endrick, o Igor Thiago, o Ryan e o João Pedro. Aqui a gente tem várias mudanças, né? Então, como meias, eu acho que a principal falta que você pode estar sentindo aqui é a do Bruno Guimarães. Mas tem motivo. O Bruno Guimarães, ele obviamente estará na Copa. Ele é titular dessa seleção e será na Copa do Mundo. Só que ele tá com lesão. Então, obviamente, ele não foi convocado por isso, mas dado que esteja bem fisicamente, vai estar na Copa e é uma peça muito importante para o Brasil, por sinal. Tem outros nomes, né? Como, por exemplo, Joelinton poderia estar aqui e não está. Eu também acredito que ele vai estar na lista final, mas pode ser que mude. E desses convocados, no fundo, né, o Ancelotti ele tá testando também alguns nomes. O Casemiro é um pilar e vai estar, e acho correto. O Andrei Santos está jogando muita bola no Chelsea, eu também acho muito justo ele ser convocado. Né? O Fabinho, sendo sincero, eu não acompanho o futebol da Arábia Saudita, né? Ele tá no Al Ittihad, se eu não me engano. Não acompanho, então é difícil avaliar quanto de fato o cara tá jogando. Mas é um nome com alguma experiência, que também é um volante ali para dar um pouco mais de pegada, um pouco mais de profundidade ali de corrida, de marcação, de empenho em campo. Ele não é titular, ele não vai ser. Mas é uma opção razoável para entrar em campo? Cara, é. Vai mudar um jogo? Não. Mas ele pode ali ajudar a equipe num momento de necessidade. Pode. É uma convocação que valeu, sabe? Valeu. Não tem nem muito o que dizer. E aí você tem o Danilo e o Gabriel Sara, que são claramente testes, né? O Danilo do Botafogo joga muita bola, eu acho ele um craque de bola e em breve provavelmente não estará mais no Botafogo, ainda mais pela situação que o Botafogo passa financeira, vai ter que vender. Então eu acho ele muito bom e ele é aquele volante que também é criador, né? E o Brasil precisa disso. Se você parar pra pensar, esses meias todos do Brasil, não tem um cara que é um camisa 10, não tem um meia. Esse time só tem volante. É impressionante, né? Falta um meia, falta alguém esperto com a bola, aquele cara, o enganche, né? O cara inteligente, que seria o Neymar, né? Vamos entrar nesse mérito ainda. Mas o Danilo, ele pode também fazer um pouco disso. É óbvio, tem que testar o cara contra seleções poderosas, né? Mas de qualquer forma, acho uma pedida legal. Se ele performar bem contra a França e Croácia, pô, é um cara firme para estar na Copa também. E a gente tem o Gabriel Sara, que tá jogando muita bola também lá no Galatasaray e vem fazendo um grande ano. E por que não, né? Por que não? É momento. Copa do Mundo também tem um pouco de momento. E o Gabriel Sara é claramente uma convocação por isso. Momento. Ele vive grande momento, grande fase. Vai sentir o peso da camisa ou não? Cara, se ele tiver bem com a seleção, quem sabe também não aparece na Copa do Mundo. Vai saber. Também tem que ver como ele vai estar daqui a uns 2 meses, né? Que é a convocação. Mas de qualquer forma, acho justo convocar para ver qual é. Aqui a gente tem também a falta do Paquetá, né? O Paquetá é o cara que veio pro Flamengo agora, um jogador muito importante, muito caro e que tem muitas passagens na seleção, inclusive Copa do Mundo, e todo mundo tinha ele como certo nessa Copa. E ele não foi convocado para esses amistosos.
Eu acho que o Paquetá vai estar na Copa, muito por causa dessa falta do meia. A gente precisa da figura do meia. O Paquetá é um desses caras que pode fazer a função de um meio de campo, volante barra meio de campo. Ele é mais, né, coringa, entre aspas. Eu acho que ele estará na Copa, tá? Mas isso também serve como um recado pra ele. Um recado pra, cara, você precisa jogar mais. Você veio pro Flamengo pra se destacar e pra jogar. Você não tá conseguindo jogar tão bem. O Paquetá tá jogando ok no Flamengo. Precisa fazer mais. Isso é um recado. Ele tem aí 1, 2 meses pra jogar bola, melhorar e tá mais apto a jogar nessa seleção. Então, mas eu acho que ele vai. Numa seleção, numa convocação que seria para a Copa, ele não convocaria, por exemplo, o Gabriel Sara. Essa podia ser a vaga do Paquetá, por exemplo, né? Ou ele talvez não convocasse Danilo. Então, vai mudar um pouco. E eu acho que o Paquetá tá tranquilo. Aqui a gente tem também o João Gomes, que tá lá no Overhampton, ele é titular na maior parte dos jogos, mas o Overhampton vive péssima fase e muito provavelmente, se é que já matematicamente não caiu, vai acabar caindo na Premier. O João Gomes ele é cotado fora do Overhampton para jogar em clubes maiores, Manchester United e coisas do tipo. Deve sair nessa janela agora do meio do ano. Mas ele é um cara que poderia estar nessa lista também. Eu gosto do João Gomes, ele é um volante muito mais de pegada, um volante mais destruidor do que construtor. É uma outra opção mais jovem do que, por exemplo, o Fabinho, né? Então vamos ver o que o Ancelotti vai querer para a Copa do Mundo. Mas agora, ok, é um cara que também certamente está na beira de ser convocado. Para os atacantes, a gente tem vários nomes aqui que são obviedades, né? Como o Vinícius Júnior é uma obviedade, o Rafinha é uma obviedade, o Martinelli também é uma obviedade no momento em que vive o Arsenal. E a gente tem o Matheus Cunha, que vem fazendo um grande ano no Manchester United, e eu também acho que vai para a Copa, muito por momento. É um cara importante que também faz uma sequência ali de possibilidades em campo. Você tem o Luiz Henrique, que tá lá no Zenit, e de novo, não acompanha o futebol russo, então fica difícil de eu avaliar também, eu sou sincero, não acompanho. Ele tá jogando bola lá? Eu não faço a menor ideia. Mas ele é um grande jogador, é um cara importante e que já mostrou serviço com camisa da seleção. Acredito que ele tenha sido chamado até pro Ancelotti ver ele jogando. E ver, cara, qual que é o nível real desse cara, treinando, jogando, pra ter uma noção se vale ou não a pena levar ele pra Copa. Eu acho que vai ficar difícil pro Luiz Henrique, tá? Mesmo com a abertura da vaga do Rodrigo, que se lesionou e não estará na Copa do Mundo, e aí abre-se uma vaga, ainda tem nomes aqui que não apareceram, né? Como, por exemplo, do Estevão. O Estevão está machucado e aí também por isso não foi convocado. Ele certamente estará na Copa do Mundo. Então você já tem uma vaga a menos aí. Né? Você pode vir a ter Neymar? Não sei. Então você pode ter mais uma vaga aqui. É uma disputa difícil, uma disputa complicada, mas o Luiz Henrique é uma pedida ok. Vamos ver como ele performa. Se ele performar bem de novo, irmão, tem que levar para a Copa. E aí você tem o Endrick, que, assim como o Estevão, é um garoto pouco rodado, é um garoto que tá tentando encontrar o seu lugar ainda, até o Estevão acho que encontrou mais rápido no Chelsea. O Endrick agora, que tá no Lyon, tá buscando esse lugar ao sol depois de um período difícil no Real Madrid, né? Mas ele também já mostrou uma performance boa com a seleção, mesmo tão jovem. É um cara que, pô, no fundo, tem que levar o Endrick. Ele é um tipo de jogador, assim como o Ryan, que eu vou entrar no mérito agora, mas já vou começar a comentar sobre ele, que certamente não vão te entregar regularidade. Eles não vão te entregar regularidade, muito menos em Copa do Mundo contra seleções e adversários pesados. Isso porque eles são muito jovens. Fisicamente, eles não estão 100% preparados ainda para o futebol de altíssimo nível, natural, e tecnicamente eles estão se aperfeiçoando também. Né? Então eles não estão preparados para entregar consistência, jogos muito bons sempre. Mas eles têm tanto talento, que eles podem vir a ser um diferencial em um momento crítico. Então, cara, pô, eles provavelmente não serão titulares, mas faltando ali 20 minutos, tá empatado um jogo de oitavas de final, cara, tu põe o Endrick pra ser um outro cara pra fuzilar o gol, pra buscar aquela finalização poderosa de entrada da área como ele tem, ou você colocar um Ryan, que é um jogador de velocidade, de drible, de genialidade, pra tentar quebrar um zagueiro ali que já tá meio cansado e invadir a área e fazer um golaço e matar o jogo, isso eles podem entregar. Eu consigo enxergar tanto o Endrick como o Ryan sendo peças que vão jogar pouco, mas que podem fazer muita diferença. E se não fizerem, poxa, valeu, sabe? É uma tentativa. E eu acho essa tentativa muito válida, muito válida. O Endrick com mais rodagem e o Ryan com essa aposta total. Até foi convocado por isso. Como ele nunca jogou na seleção, né? Não na profissional, é difícil avaliar também como que ele vai reagir. O Ancelotti precisa saber. E esse é um bom momento para ver como é que ele vai reagir. Se ele reagir bem, é um outro cotado forte para a Copa do Mundo, se continuar performando do jeito que tá lá na Inglaterra, né?
O Igor Thiago, ele é um outro cara novo nessa seleção. Ele é um atacante, se eu não me engano, ele tá no Brentford, que vem fazendo um bom ano de Premier League, tá na página de cima da tabela. Ele vem fazendo gols, vem se destacando, e mesmo jogando num clube menor, e é um nome que pouca gente conhece, ele é pouco badalado, pode ser uma opção para jogar como um 9, para jogar ali nessa posição meio de centroavante. Porque hoje também temos essa falta na seleção brasileira, né? Desses convocados, cara, o João Pedro é teoricamente um 9, o Endrick e o Igor Thiago, né? Falta esse nome, que poderia ser o Pedro, né? Mas que não vive grandíssima fase, então também não está sendo convocado. Pode ser o Igor Jesus, né? Que está no Nottingham Forest, mas também não foi convocado, mas é um nome que certamente está no radar. E o Igor Thiago vem como essa outra opção para o Ancelotti conhecer, ver qual é. Ver qual é. Vai que encaixa. Não sei. Porque senão ele vai levar o Richarlison, né? E, pô, não tem condição de levar o Richarlison. Não tem condição. Tottenham é uma desgraça e o Richarlison está jogando mal. O João Pedro é aquele cara que eu particularmente não gosto muito, porque ele joga numa posição meio de centroavante, mas ele não é um centroavante, ele é um cara pequeno, magro, ele joga mais como um falso 9, uma função meio diferente ali na entrada da área, um segundo atacante, e eu acho que não é isso que o Brasil tá precisando. O Brasil precisaria mais de um centroavante, um homem de área, até mais cabeceador e tal. E ele não é isso, mas ele é o cara da seleção porque ele é o melhor que nós temos para fazer a função. Acho justo também levar, acho justo. E aí, no fim das contas, a convocação tá muito boa, tem peças que estão fora por lesão, tem peças que estão fora por opção, e a grande questão aqui é o Neymar, né? Obviamente a discussão sempre volta pro Neymar, porque ele não consegue ter sequência no Santos e não consegue convencer o Ancelotti a levar ele para a Copa do Mundo, nem ser convocado para amistosos. E para ser sincero, o Ancelotti tá certo. O Neymar ele não consegue ter uma performance coesa no Santos, cara. Ele joga um jogo bem, um jogo mal. Um jogo bem, um jogo mal. Aí joga um jogo, fica 2 sem jogar. Aí não foi pra Mirassol, aí jogou contra o Corinthians. Jogou bem? Não. Jogou ok. E aí o que você espera do Neymar? Muito mais do que ok. Porque quem vai estar marcando ele não é o Gustavo Henrique. Sabe? É o sei lá quem. Então é difícil de avaliar o Neymar como um cara, um diferente e tal, não sei o que lá. Cara, pro amistoso não faz sentido, porque todo mundo sabe que o Neymar pode jogar. A grande questão é, fisicamente ele tá bem? Isso você não precisa levar ele pro amistoso pra saber. Você vê ele jogando, pergunta pro Santos e descobre se ele tá bem ou não tá bem fisicamente. E certamente ele não tá. Então, assim, no fundo, o Neymar tem mais 2 meses. Ele precisa jogar muito mais do que ele tá jogando. Primeiro, ele precisa jogar todos os jogos. Isso é importante. Ele precisa pegar sequência. Se não, meu amigo, senão ele tá fora. Ele precisa pegar sequência. E se ele pegar sequência, ele precisa performar. Ele precisa fazer gol, precisa dar assistência, precisa bater falta, precisa fazer algo que diga, beleza, o Neymar está de volta. Se ele jogar como um comum, como um qualquer, não tem que levar o Neymar, pô. Se ele tá como um qualquer um, você vai levar pelo quê? Pelo vestiário, pelo samba? É difícil. Você vai falar, mas é que ele é uma peça muito importante pra moral do time, os outros jogadores, pô, ele é ídolo de todo mundo, basicamente. Pô, você pode até conjecturar levar o Neymar num sentido também de vestiário e tudo mais. Só que aí você cria uma outra bomba. Porque ele vai pra Copa e não vai jogar? Você acha que ele vai ficar feliz com isso? Isso pode acabar criando ali problema dentro do elenco. Então, assim, é uma situação muito difícil que você resolveria com o Neymar jogando futebol. O Neymar não está jogando futebol, ele não será convocado. E o Ancelotti é um técnico que não vai ficar sentindo pressão do Thiaguinho pedindo para, Neymar, convoca o Neymar, o Léo Santana. O Ancelotti tá nem aí, pô. Ele é o Ancelotti. Tá cagando. Ele vai convocar quem ele acha que tá certo. E não quem o povo acha que tá certo. E para isso também ele foi contratado para a seleção, né? Para parar de fazer times em volta do Neymar, como fazia o Dorival, o Diniz, em volta de um Neymar que não joga nem 30% do que ele já jogou. E aí o time do Brasil era uma tragédia, porque jogava em volta de um jogador que não tinha capacidade de estar na seleção. O Ancelotti é convocado para mudar isso, para transformar o time da seleção em um time de futebol, em um coletivo. E é isso que ele está fazendo com tanto pouco tempo de trabalho. Mas eu acho certo. Agora, se o Neymar voltar a jogar bem no Santos, então não tem problema nenhum de convocar ele para a Copa, né? Daqui a uns 2 meses mais ou menos. É isso. No final das contas, achei interessante a convocação, achei bons nomes, inclusive as novidades. Algumas peças que podem acabar sendo trocadas, mas não deve mudar tanto assim a convocação para a Copa do Mundo dessa que a gente viu. Tem obviedades que vão mudar, mas desses 26 nomes aí, cara, eu acho que muda no máximo 6. 6, 8. E o resto, meu irmão, já tá decidido. O que vocês acham? Gostaram da convocação? Gostaram dos novos nomes? Gostaram dos nomes antigos? O que vocês acham? Neymar tinha que ter sido convocado ou não? Deixem aí nos comentários, que a gente sempre gosta muito da opinião de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.